Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 273º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulo 13 ao capítulo 15, o livro de Oséias, capítulo 7, versículos 3 a 16, e o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao capítulo 3, versículo 17. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, dos capítulos 13 ao capítulo 15. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. A jarra de vinho. Diga-lhes também esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: assim diz o Senhor: eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra. Os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. Apelo e ameaças. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou.
Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe: humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, o seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte: por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém! Você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Grande seca em Judá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com os seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e ofegantes sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Por que serias como homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito desse povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem:
Vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: Esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra, nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte. A eles, às suas mulheres, a seus filhos e a suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, sem cessar. Porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. O povo confessa o seu pecado. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem: para onde iremos? Responda: assim diz o Senhor: quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor, você voltou para trás. Por isso levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Terceiro lamento de Jeremias. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias para toda a terra.
Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse: na verdade, eu o fortalecerei para o bem e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que, por causa da tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 13, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Esse foi um dos sermões vigorosos de Jeremias. O cinto era uma roupa de baixo usada junto à pele, na altura da coxa. Deus trazia a nação perto de si, mas ela se contaminou com ídolos e se tornou completamente inútil. Conforme versículo 10. Quando os judeus viram Jeremias enterrando essa sua roupa em uma fenda da rocha em Perate, eles sabiam que isso arruinaria com a roupa, mas não percebiam que estavam julgando a si mesmo. Deus um dia levaria Judá para a Babilônia e lá os humilharia e os curaria da idolatria. Compreendendo o versículo 11, durante anos os líderes de Judá haviam se voltado para o Egito, para a Síria e para a Babilônia a fim de obter ajuda, em vez de se voltarem para o Senhor. E essa ajuda apenas os contaminou e os tornou completamente inúteis aos olhos de Deus. Jeremias estava mostrando a eles que o flerte com as nações pagãs só os levou para longe do Senhor. E isso, no final, seria a ruína da nação. A exposição bíblica dos versículos 12 a 14. Os líderes e o povo de Jerusalém estavam enchendo suas vasilhas com vinho, preparando-se para uma festa, mas Deus iria enchê-los com uma embriaguez que os levaria a uma derrota vergonhosa e uma dolorosa destruição. Eles colidiriam uns com os outros e se destruiriam, como vasos de barro partido durante um cerco. Paulo usou a imagem da embriaguez para admoestar a igreja a se encher com o Espírito, conforme Efésios 5, versículos 15 a 18. A exposição bíblica dos versículos 15 a 16. Jeremias comparou a nação com um viajante em uma trilha numa montanha desconhecida e perigosa, sem um mapa e sem luz, esperando pelo amanhecer. Em vez de aparecer a luz da aurora, entretanto as trevas se tornariam ainda mais densas. Nos séculos anteriores, Deus havia guiado seu povo com uma nuvem e uma coluna de fogo,
Agora, o Senhor queria guiá-los pelas palavras de seu profeta, mas o povo não o seguiu. Se rejeitarmos a luz do Senhor, não restará nada além de trevas. Os líderes eram orgulhosos demais para admitir que estavam perdidos e eles não pediram informações. Em exposição bíblica dos versículos 17 a 20, Jeremias chorou ao ouvir o rebanho do Senhor sendo levado cativo, como ovelhas indefesas rumo ao abate. O que causou essa grande tragédia? Os pastores, governantes de Judá, haviam egoisticamente explorado as ovelhas e se recusaram a obedecer à palavra do Senhor, conforme capítulo 23, versículos 1 e 2. Em exposição bíblica dos versículos 22 e 23, de acordo com a lei de Moisés, não era permitido prostituição na terra, conforme Levítico 19, versículo 29, capítulo 21, versículo 7 e 14. Às vezes, a exposição pública humilhava as prostitutas. Se uma prostituta fosse despida, humilhada e abusada, o que isso teria de surpresa? Isso foi o que ela pediu. O povo de Judá havia se prostituído com ídolos gentios e agora se voltava para as nações ímpias, suplicando ajuda. Em exposição bíblica dos versículos 24 e 25, Deus comparou as nações perversas à palha levada pelo vento, conforme Salmos 1, versículo 4 e também Mateus 3, versículo 13. Palha é um subproduto inútil do processo de colheita. Os trabalhadores jogavam os grãos para o ar e o vento do deserto levava a palha embora. O pecado estava tão banalizado no reino de Judá que o povo se tornara inútil. Servia apenas para ser levado pelo vento. Os judeus haviam se esquecido de seu Senhor, creram em mentiras e não se arrependeram de seus pecados. Capítulo 14. Exposição bíblica dos versículos 1 a 22. Ao contrário da terra do Egito, cujo suprimento de alimentos dependia da irrigação vinda do Nilo, a terra de Canaã precisava das chuvas que Deus enviava dos céus, conforme Deuteronômio 11, versículos 10 a 12. Se o povo obedecesse a sua lei, o Senhor enviaria as chuvas e lhe daria colheitas abundantes, conforme Levítico 26, versículos 3 a 5. Contudo, se desobedecesse, os céus se tornariam como ferro e a terra como bronze. A exposição bíblica dos versículos 1 a 6, quer nas cidades, conforme versículos 1 a 3, quer nas fazendas, conforme versículo 4, ou nos campos abertos, conforme versículos 5 a 6. Por todo Judá se via apenas sofrimento e privação. A terra estava desolada e seus habitantes se lamentavam como em um funeral. Por causa do pecado do povo, Deus estava retendo as chuvas, que eram as fontes de vida, e, portanto, cumprindo o que havia prometido a Israel em sua aliança. Por mais rico que fosse, ninguém conseguia encontrar água. Os rios estavam secos, as cisternas vazias. E tanto os servos nas cidades quanto os fazendeiros nos campos cobriam a cabeça como quem está em um cortejo fúnebre. É a exposição bíblica dos versículos 7 a 12, como as pessoas geralmente fazem quando estão em apuros. Os judeus se voltaram para Deus e oraram, só que suas orações não eram sinceras, nem estavam associadas a arrependimento. Jeremias já havia confrontado esses piedosos hipócritas com os seus pecados. É a exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Quando Deus nos disciplina, simplesmente orar e pedir por sua ajuda não é suficiente. Qualquer um com problemas pode fazer isso. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, julgá-los e confessá-los e, sinceramente, buscar a face de Deus. Chorar por causa dos sofrimentos que o pecado acarreta demonstra remorso, mas não arrependimento.
Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. Deus respondeu à palavra do povo, não por enviar chuva, mas anunciando julgamento. Pela terceira vez ele diz ao seu servo Jeremias para não orar pelo povo, conforme versículo 11, e também capítulo 7, versículo 16 e capítulo 11, versículo 14. Sua longanimidade se esgotara e o Senhor estava determinado a punir o povo por seus pecados. Os judeus poderiam jejuar, orar e fazer sacrifícios, mas nada mudaria agora a mente de Deus. A nação estava destinada à espada, à fome e à peste. Conforme capítulo 14, versículo 12. A exposição bíblica dos versículos 13 a 16. Jeremias argumentou que as pessoas estavam sendo enganadas pelos falsos profetas, que lhes prometiam libertação e paz. Deus concordou com esses profetas, com suas falsas visões e mentiras, estavam fazendo as pessoas se desviarem. Ele assegurou a Jeremias que o povo sofreria pelo que havia feito. O dia viria quando eles e suas famílias seriam mortos e ninguém enterraria seus cadáveres. Uma das coisas mais humilhantes que poderia acontecer para um judeu. Compreendendo o versículo 16, as pessoas, entretanto, eram responsáveis por suas ações, porque deveriam saber que o Senhor não havia enviado os falsos profetas. Deus tinha 2 testes para determinar se um profeta era verdadeiro em Israel. Primeiro, suas predições precisavam ser 100% exatas, conforme Deuteronômio 18, versículos 20 a 22, e segundo, suas mensagens precisavam estar de acordo com a lei de Deus, conforme capítulo 13, versículos 1 a 18. Logo, qualquer profeta que permitisse adoração de ídolos, contrariando a lei de Deus, era falso. A exposição bíblica dos versículos 17 a 22, como Jeremias se sentiu em relação ao povo? Da mesma forma como Deus se sentiu chorando por ele, conforme capítulo 9, versículo 18, capítulo 13, versículo 17. Como um pai chora pela filha virgem que foi violada, espancada e deixada para morrer. Em uma visão profética, o profeta viu a terra devastada e o povo sendo levado cativo para a Babilônia, conforme capítulo 14, versículo 18. Foi isso que o levou a se voltar a Deus em oração. A exposição bíblica dos versículos 20 a 21. Algumas vezes Deus permite que desastres aconteçam para levar nações, igrejas e indivíduos a se prostrarem em arrependimento. As pragas do Egito deveriam ter feito do faraó um homem contrito, mas ele apenas endureceu mais o coração contra o Senhor. Embora devamos interpretar todas as calamidades como uma expressão da ira divina, precisamos ser sensíveis à voz de Deus e estar dispostos a examinar cuidadosamente nosso coração, bem como confessar nossos pecados. Capítulo 15. A exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Não fazia diferença quem estava intercedendo por Judá, pois Deus já havia tomado uma decisão e ele não cederia. Em um momento crítico na história dos judeus, Moisés e Samuel haviam intercedido pelo povo e o Senhor havia ouvido e respondido, conforme Êxodo 32 a 34, Números 14, 1 Samuel capítulo 7, capítulo 12, Salmos 99, versículos 6 a 8. Mas o coração de Deus não cederia mais ao povo. Em vez disso, seu povo iria para o cativeiro. As pessoas enfrentariam 4 julgamentos possíveis: morte por doença, pela guerra ou pela fome, e, se sobrevivessem a essas calamidades, seriam submetidas ao exílio na Babilônia. Compreendendo o versículo 9, nós não podemos pensar que Deus se agrada em punir seu povo. Se ele não tem prazer na morte do perverso, conforme Ezequiel capítulo 18, versículos 23 e 32, certamente não tem prazer na morte de seu povo. Deus é longâmino, mas quando seu povo resiste ao seu gracioso chamado e se rebela contra sua vontade, ele não tem alternativa a não ser castigá-lo. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 15, trago a exposição bíblica dos versículos 15 a 18. Esta passagem revela o tumulto na mente e no coração de Jeremias.
Em um minuto, ele estava afirmando a longanimidade do Senhor e a fidelidade dele à sua palavra. No minuto seguinte, ele estava chorando com dor por causa do sofrimento do povo e da dificuldade de sua tarefa. Ele até mesmo sugeriu que Deus havia mentido ao chamá-lo e que era um riacho seco cujos mananciais falham, conforme versículo 18 e também Jó 6, versículos 15 a 20. Jeremias era humano e tinha suas falhas, mas pelo menos admitiu isso a Deus, em vez de piamente encobrir seus verdadeiros sentimentos. Ele derramou o coração diante do Senhor e Deus lhe respondeu. Vamos para a leitura no livro do profeta Oséias, capítulo 7, versículos 13 a 16. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Assíria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Amém. Compreendendo o livro do profeta Oséias, capítulo 7, dos versículos 3 a 16. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. A paixão do povo pelo pecado era como o fogo em um forno. Abafe o fogo à noite, e ele estará pronto para queimar pela manhã. Quando o forno está quente, o padeiro pode dormir despreocupado, pois sabe que, na manhã seguinte, estaria pronto para assar o pão. A lenha para o fogo era o vinho, um sinal de que o álcool e pecado muitas vezes andam juntos. Compreendendo o versículo 8, a próxima comparação é de um bolo meio assado. Os povos nômades do Oriente assavam o pão sobre pedras quentes. Se a massa não fosse virada, um lado do pão queimava e o outro ficava cru. Isso remete ao fato de que Israel deveria permanecer separado das outras nações, mas o povo de Deus se misturou com elas e se tornou como qualquer povo ímpio. Por causa de sua postura política condescendente, a Assíria queimou a nação de um lado e deixou o outro cru. Em se tratando de nosso relacionamento com o Senhor, devemos estar perfeitos e não meio assados.
Sua obra graciosa deve permear todo o nosso ser para que o coração, a mente e a força estejam dedicados a Ele. A condescendência com o mundo leva a uma conduta desequilibrada e gera um caráter imaturo. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Continuando o tema da condescendência, Oséias descreveu Israel como um homem que estava ficando grisalho e não se dá conta disso. Ao se misturar com as nações e ignorar o Senhor, os judeus estavam gradativamente perdendo sua força, como uma pessoa que, com o passar dos anos, vai ficando mais velha e mais fraco, mas, em seu orgulho, se recusa a admitir isso. Essa é a tragédia de perdas não detectadas que, em silêncio, levam a falhas insuportáveis. Israel viu sua estratégia política redundando em fiasco, mas os líderes judeus ainda assim se recusavam a voltar para o Senhor. A arrogância do povo, conforme versículo 10 e também capítulo 5, versículo 5, refere-se à glória da nação de Israel, que, desde os dias de Davi e de Salomão, estavam bem corroída. Políticos egoístas e sacerdotes corruptos haviam levado a nação à ruína. Exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Os israelitas eram como uma pomba facilmente enganada e sem conhecimento. Primeiro, eles recorreram à ajuda do Egito e, em seguida, procuraram a Síria, duas nações que já haviam se mostrado falsas aliadas, conforme capítulo 5, versículo 13, capítulo 8, versículos 8 a 10 e capítulo 12, versículo 1. Se tivesse ouvido os profetas, os líderes teriam percebido que a Síria um dia invadiria a terra, conforme capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 5 a 6, e Isaías 7, versículos 18 ao capítulo 8, versículo 10. Deus advertiu que Israel deixaria de voar de um lugar para o outro quando ele atirasse sua rede sobre os israelitas e os entregasse ao rei da Síria. O Senhor está no controle das nações, contudo, seu povo não lhe obedecia. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Oséias, capítulo 7, dos versículos 3 a 16. Trago a exposição bíblica dos versículos 13 a 16. A última imagem é de um arco defeituoso porque Deus não podia depender de Israel para ser fiel. Essa imagem também é usada em Salmos 78, versículo 57. Deus havia chamado e preparado Israel para que os israelitas pudessem ser capazes de acertar o alvo, mas, uma vez que eles se desviaram do Senhor, rebelaram-se contra ele, mentiram-lhe em seu arrependimento, fingindo, e se recusar a recorrer a Deus, não poderiam vencer a batalha. Enquanto revemos essas imagens, podemos fazer uma avaliação de nossa devoção ao Senhor. Até que ponto ela é duradoura? Até que ponto é profunda? Até que ponto é forte ou séria? E até onde vai sua confiabilidade? Vamos para a leitura no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao capítulo 3, versículo 17. A nova vida em Cristo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. As coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar,
então vocês também serão manifestados com ele em glória, a velha natureza e a nova natureza. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Compreendendo o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao capítulo 3, versículo 17. Trago a exposição bíblica dentro do capítulo 2, versículos 20 a 23. Depois de condenar o legalismo e o misticismo, Paulo atacou e condenou o ascetismo. O asceta nega-se a si mesmo com rigor e até se mortifica para supostamente ser mais espiritual. Sim, Paulo disciplinou seu corpo e manteve sob controle, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Por isso sabemos que há um lugar em nossa vida cristã para o devido cuidado de nosso corpo, mas o asceta espera santificar a alma por meio de sua disciplina do corpo, e era essa heresia que Paulo atacava. Capítulo 3. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. A ênfase aqui está no relacionamento do cristão com o Salvador. Nós morremos com Cristo, conforme versículo 3. Somos ressuscitados com Cristo, versículo 1.a. Estamos escondidos em Cristo, versículo 3.b. Não mais pertencemos ao mundo, mas a Cristo e esperamos participar da glória de Cristo, conforme versículo 4.b. Agora, em vista de nossa maravilhosa identificação com Cristo, temos uma grande responsabilidade: procurar as coisas que são do alto, conforme versículo 1, mediante a morte, sepultamento, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Fomos separados da velha vida deste mundo e agora pertencemos a uma nova vida celestial. Exposição bíblica dos versículos 5 a 10. Pecados permanecem a velha vida e não tem lugar em nossa nova vida em Cristo. A imagem é a de uma pessoa trocando de roupa. Vocês já se despiram e se revestiram, conforme versículos 9 a 10. Isso está relacionado à ressurreição de Jesus, conforme versículo 1. Pois quando ressuscitou dos mortos, Cristo deixou as mortalhas para trás. As mortalhas representam a velha vida, com os seus atos pecaminosos. Agora temos vida em Cristo. Devemos andar nós também em novidade de vida, conforme Romanos 6, versículo 4. Colocando as roupas da graça,
Fazemos isso quando exercemos nossa posição em Cristo, quando nos consideramos mortos para o velho e vivo para o novo. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Uma vez que estamos vivos em Cristo, devemos buscar as coisas que são do alto. E, uma vez que morremos com Ele, devemos afastar-nos das coisas que pertencem à vida terrena de pecado no passado. O resultado é que podemos nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Deus quer nos renovar e nos fazer à imagem de seu Filho. Quando confiamos em Cristo, nós nos despimos da velha vida e nos revestimos do novo. O velho homem foi enterrado e o novo homem agora está no controle, mas o verbo traduzido por renova está no presente, significa algo que está sempre se renovando. Compreendendo o versículo 11, estamos vivos em Cristo, portanto devemos buscar o que é celestial. Estamos mortos em Cristo, portanto devemos matar o que é terreno. Podemos tornar-nos semelhantes a Cristo, portanto devemos fortalecer o que é de Cristo e permitir que o Espírito renove nossa mente, fazendo-nos cada vez mais a imagem de Deus. Exposição bíblica dos versículos 12 a 15. Escolhidos por Deus, separados para Deus, amados por Deus e perdoados por Deus. Todos eles se desenvolvem na graça. Agora, por causa dessas bênçãos generosas, o cristão tem algumas responsabilidades sérias diante do Senhor. Ele deve se revestir das belas graças da vida cristã descritas nesses versículos. A exposição bíblica dos versículos 16 e 17. De acordo com Paulo, existe uma clara relação entre nosso conhecimento da Bíblia e nossa expressão de adoração no louvor, uma maneira pela qual ensinamos e encorajamos a nós mesmos e aos outros é cantando a palavra de Deus. Porém, se não conhecermos e entendermos a Bíblia, não poderemos honestamente cantá-la de coração. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao capítulo 3, versículo 17. Trago no capítulo 3, versículo 17. Tudo o que dizemos e fazemos deve estar associado ao nome de Jesus Cristo. Por meio de nossas palavras e obras, devemos glorificar seu nome. Se permitirmos algo em nossa vida que não pode estar associado ao nome de Jesus, então estamos pecando. Devemos fazer e dizer tudo com base na autoridade de seu nome e por causa da honra que lhe é devida. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.